consegue terminar um pouco mais cedo. Bom, então ó, a gente ia continuar mais ou menos onde a gente parou na última aula. A gente na última aula viu rapidamente o famoso algoritmo de Dijkstra, de menor caminho, a partir de um nó do grafo. E aí, em seguida, a gente falou bem rapidamente sobre esse segundo algoritmo de Bellman-Ford, que é mais simples até do que o de Dijkstra, se você olhar a implementação, mas ao mesmo tempo o de Dijkstra é mais eficiente. Mas por outro lado, esse aqui funciona no caso de ter arestas de peso negativo, que não é o caso do de Dijkstra, certo? E aí a gente ficou de dar uma olhadinha de como ele funcionava na prática com um exemplo, certo? No slide anterior eu vi que aqui, onde chamava o relaxar, né? Lembre-se que essa funçãozinha relaxar é a mesma que a gente viu na aula passada, que faz isso aqui, né? Você está chamando ela em relação a uma aresta UV, que tem peso W, e aí ela vê se o peso atual, que está em V, lembrando que isso é o peso pessimista em relação à origem até esse vértice, né? Então, se o peso que está lá relativo a esse vértice for maior do que o da origem da aresta mais o peso da aresta, aí você atualiza, atualiza o antecessor dele para ser o U e atualiza o peso para ser esse aqui, certo? Então é isso que fazia a função relaxar e vai continuar sendo essa aí, exatamente do mesmo jeito. Em relação ao slide da aula anterior, eu só alterei aqui para chamar de W, do mesmo jeito que a gente fazia no outro algoritmo de Dijkstra, porque aqui no slide estava P de UV, aí ficava um negócio ambíguo, porque não tinha sido usada essa anotação antes. Onde é que veio isso? Parece ter um vetor que recebe dois parâmetros. Eu botei W do mesmo jeito que estava no anterior, certo? E lembrando que isso significa o peso justamente dessa aresta UV, certo? Ok, eu até botei aqui essa observação. W é o peso da aresta UV. Esqueci de fechar o parênteses. Pronto, tá aqui. Então, ó, o algoritmo de Bellman-Ford é bem simples, certo? A inicialização é idêntica ao de Dijkstra. Aquela história dos antecessores, a gente pode botar todo mundo para -1, por exemplo, alguma coisa que sinalize para a gente que não tem antecessor. E aí os pesos iniciais, né, pessimistas, a gente inicializa para infinito, exatamente do mesmo jeito que em Dijkstra, exceto do nó que é a fonte, né, da busca, que a gente inicializa com 0. Né? E aí o algoritmo tem dois passos. O primeiro passo é aqui, ó, um for dentro de um for, em que o nó mais externo executa número de vértices menos 1 vezes, certo? E aí é a vez que a gente está chamando de I, aqui é a vez que está executando. Então vai de 1 até número de vértices menos 1. E aí cada vez que a gente executa, a gente faz uma atualização relativa a todas as arestas do grafo, que vai ser justamente ver se é o caso de fazer um relaxamento, certo? Aquela atualização mesmo de sempre. Ao terminar isso aqui, aí pode ser que o que a gente tenha no grafo não seja uma resposta válida, caso hajam ciclos de ciclos negativos, certo? Se houver ciclo negativo, na verdade não tem resposta, né, em relação ao menor caminho, porque você poderia ficar infinitamente andando nesse ciclo e diminuindo o seu custo, né? Então tem essa segunda etapa, né, para verificar se na verdade havia um ciclo negativo, e aí se houver a gente vai o algoritmo vai retornar falso para sinalizar isso aí, certo? Então tem um exemplo aqui que eu peguei do livro do Cormen, que é esse grafozinho aí, e note que ele tem algumas arestas com peso negativo, né? Isso aí de propósito para mostrar que mesmo assim o algoritmo vai funcionar, mas lembrando que se não tivesse
aresta com peso negativo, poderia ser usado do mesmo jeito, certo? Aí só está mostrando que até se tiver aresta de peso negativo, funciona, desde que não haja ciclos de peso negativo, né? Ou seja, se você somar as arestas o peso das arestas de um ciclo, não deve dar um número negativo, né? Se der, é porque não tem solução. Por exemplo, veja que isso aqui é um ciclo Tx, porque você pode vir de T para X, de X para T. Sendo que se você olhar o peso desse ciclo aqui, é 5 menos 2, que é 3, é positivo, então não tem problema, certo? Bom, então vamos lá. Então, simplesmente a gente precisa fazer essas etapas aqui. Então veja que a gente vai rodar número de vértices menos 1, de 1 até número de vértices menos 1. Então, como aqui a gente tem quantos vértices? 1, 2, 3, 4, 5 vértices, né? Então, aqui na verdade a gente vai rodar de 1 até 4, certo? Então, aquele loop externo vai ser executado 4 vezes, certo? Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui e botar aqui no meu quadro. E aí veja que o algoritmo ele vai olhar para todas as arestas do grafo cada vez e ver se é o caso de fazer um relaxamento, certo? Em cada execução dessa. Então deixa eu até botar aqui que o i igual a 1, que é a nossa primeira execução, só para lembrar. I igual a 1. E lembrando que a gente vai até 4, né? E a gente está no 1. Começou assim. Então, a gente precisa olhar todas as arestas e ver se é o caso de fazer uma relaxação, certo? Então, para usar a mesma ordem que foi usada aqui no livro, a gente vai percorrer as arestas nessa ordem aqui. Tx, Ty, Tz, xt, yx, yz. Eu coloquei para gravar? Botei. YZ, ZX, ZS, ST, SY. São 10 arestas, deixa eu ver se tem 10 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Note que isso aqui foi... Essa ordem aqui foi mais ou menos uma ordem, quase que uma ordem lexicográfica, né? Se bem que ele deixou o S para o final. Mas não importa a ordem, o que importa é que tem todas as arestas, certo? E a gente vai olhar nessa ordem aqui. Então, ó, se a gente olhar para o algoritmo, é bem simples. Espera aí, só um minutinho. Então, ó, lembrando que cada vez a gente vai olhar esta e relaxar se for o caso. Sim, volta aí. Sua pergunta foi o que mesmo? Não, esse aí eu só estou contando a interação, que vai de 1 até o número de vértices menos 1. A gente não vai precisar usar o i, não. Certo, é porque é uma boa pergunta. É porque para garantir que a gente chegou no resultado final, ou seja, que a gente não precisa mais relaxar, né? Isso vai ser verdade a partir que a gente tenha feito número de vértices menos 1 relaxações. Né? Ou seja, quando a gente tiver feito número de vértices menos 1 relaxações,
não vai, assim, a gente vai ter a resposta correta desde que não haja ciclo negativo, certo? Se você parar antes, aí o que você guardou no gráfico como os valores pessimistas, tá, né? Talvez ainda não seja o resultado final, ou seja, pode haver relaxação possível que melhore o resultado, certo? Quando você faz V-1, aí é garantido que não tem mais como melhorar. Não, você vai. Isso é o número de iterações do loop externo, né? Ou seja, você 4, porque tem 5 vértices, então é o número de vértices menos um. E aí aqui, e cada iteração, você vai olhar para todas as arestas e ver se tem um. Não, vai garantir que você está com a resposta ótima, certo? Se ela existir. Cadê o que é que está faltando? Qual diz uma aresta aí? IS, não entendi. Não tem o quê? Qual é o que não tem? I? Mas não existe I. I é só. Porque aqui são os vértices, né? Não tem vértice I. I é só um contador aqui, nem precisava ter. Certo? Aqui, esse aqui são os vértices. Que são só S, T, Y, X, E. Certo? Então aqui cada par desse é uma aresta, certo? Então devem estar todas aqui. Lembrando que esse gráfico é direcionado, então aqui, por exemplo, essa coisa 5 é a TX, é essa aqui, certo? E assim por diante. Pronto. Aí note que o algoritmo é percorrer todas as arestas e fazer uma relaxação se for o caso, certo? Então se a gente seguir essa ordem, né? O que é que vai acontecer? Se a gente olhar para TX, aí aqui a gente tem, olha, o custo de X atual é infinito, o custo de T atual é infinito, então não vai ter como melhorar nada, tá? Vai continuar sendo infinito aqui. Lembre-se que toda vez que a gente olha para uma aresta, a gente pode eventualmente melhorar o custo pessimista do destino dela, né? Se ele for maior do que o da origem mais o peso dessa aresta, certo? Mas como aqui os dois são infinitos, não tem o que fazer, não vai acontecer nada. TY, mesma coisa, não vai acontecer nada. TZ não vai acontecer nada. XT também não vai acontecer nada. YX não vai acontecer nada. YZ também não. ZX também não. Então, ó, veja que na verdade, aqui na nossa primeira iteração, só vai mexer o que tiver como origem S, porque é o único que aqui o peso pessimista não está infinito, porque está zero, que é a origem, certo? Então, nessa primeira interação aqui, só vai ser relaxado em relação a T e a Y, certo? Então, na verdade, na primeira interação, a gente vai fazer, a gente estava chamando de P nos nossos slides, né? Então, nessa primeira interação, o que vai fazer é que o P, vou botar aqui no cantinho, sei lá, por aqui assim, vai acontecer nessa primeira interação é que a gente vai fazer P de T, né? Vai passar a ser 0 mais 6, que é 6. E aí o antecessor, vocês lembram qual era o nome do vetor da gente? Parece que era U, né? Acho que era U que a gente tinha chamado. Deixa eu ver aqui. No Dijkstra. Não, era A. Tá, era A. P e A. Então, nosso antecessor de T vai ser o S.
E aí a gente vai mexer também em relação ao y, né? Porque aí o P do y vai virar 0 mais 7, 7. E o antecessor do y vai ser S, né? Então, isso vai ser feito na primeira passagem, né? Deixa eu só escrever aqui também para ficar mais fácil da gente lembrar que mexeu. No y ficou 7 aqui. E no t ficou 6. Certo? Acho que eu vou mudar a cor para ficar mais fácil de ver, né? Será que esse verde dá para ver? Deixa eu ver aqui. Escrever um 6 desse verde. 6. Dá pra ver, né? 6, 7. Oi? Não, não importa. Isso aqui, o que importa é que a gente tem que executar 4 vezes, certo? Na verdade, a gente não usa esse i para nada. Esse aqui. Não, o importa é que o for tem que ser executado v menos 1 vezes, certo? Então, se você começar a contar ele de 0, aí você vai até o n menos 2, né? Aí se começar a contar até de 1 vai n menos 1, certo? O que importa é que execute número de vértices menos 1 vezes, né? Porque é isso que garante que você chegou na solução ótima, certo? Para uma demonstração, veja no livro de Corman que ele faz a demonstração, certo? Que isso garante que não vai melhorar. Pronto. Então, ó, terminou a primeira vez, só aconteceu isso e pronto. Aí a segunda vez. Aí agora veja que a gente vai começar a mexer em outros, né? Porque agora, por exemplo, tx, a gente tem aqui o 6. Né? Então, esse x aqui que estava infinito, vai passar a ser 6 mais 5. Vai passar a ser 11. Né? Não, não importa. Qualquer ordem que você pegar aqui, tá bom. Tá? Só vai mudar assim como você vai atualizar, certo? Etapa por etapa. Mas no final, quando você executar as 4 vezes, vai chegar no mesmo resultado. Você ia começar mexendo em mais coisa, né? Como é? Repete aí a pergunta. Tu tá aqui na primeira execução ou tu já tá na segunda? Não, a segunda eu comecei agora. Então, a segunda, eu posso até ir mudando as cores, né? Pra gente ver quem foi de primeira e quem foi de segunda. A primeira foi verde, a segunda vamos fazer de azul. Então, deixa eu só mudar aqui também. Deixa eu botar aqui uma bolinha verde para lembrar que foi a primeira. A segunda, bolinha azul. Não, então a gente vai checar todas as arestas de novo e fazer o relaxamento quando for o caso, certo? Então eu estou checando nessa ordem aqui, vou sempre checar nessa ordem. Então, ó, tx, no caso aqui, agora vai fazer um relaxamento, né? Porque estava infinito aqui. Você sempre vai olhar se o destino, o peso que está no destino, é maior do que o peso de o que está na origem mais a aresta que está indo para o destino. Né? Então, o peso que está no destino era infinito e o peso da aresta que leva para ele mais o peso da aresta vai dar 6 mais 5, que vai dar 11. Certo? Então, a gente vai atualizar agora o P de x para 11. Certo? Então, aqui vem 11. Antecessor de x vai ser o t, né? Ok. T de x, agora ty. Ty, ó, tava finito também. Então a gente também vai... Ah, não, tava 7. Aqui meu 7. Tava 7, né?
Então, por aqui ia piorar, né? Porque ia ficar 6 mais 8, que é maior que 7. Então, não vai mexer no TY. Vai continuar sendo 7. Aí, TZ. TZ, aqui o Z estava infinito, né? Então, vai mexer, vai deixar de ser infinito para ser 6 menos 4, né? Então, vai ser 2, né? Então, vai vir 2 para cá. Aí vai ficar P de Z igual a 2. E antecessor de Z vai ser T, né? T de Z, T. Ok? T de Z, agora o próximo XT. XT é esse menos 2 aqui, ó. Então, ó, no destino, o T estava 6. E vindo por aqui vai ser 11 menos 2, né? Então 11 menos 2 dá 9, que é maior que 6, então não mexe. XT já foi. YX, YX, aqui. X está 11, Y está 7. Vindo por aqui, ó, isso aqui custa menos 3. Então vai ser 4, né? 4 mais 3, 7. Então, na verdade, a gente vai atualizar aqui, né? Esse cara vai deixar de ser 11 para ser 4. Então, a gente vai mudar aqui, ó, P de X não vai ser mais 11, vai ser 4. E o antecessor de X não vai ser mais T, vai ser Y. Certo? Essa aqui foi a YX, né? Agora, YZ estava 2 aqui, Y é 7, isso aqui custa 9, e aumentar não faz nada. ZX aqui está 4, Z está 2, aqui aumentar mais 7, vai ficar maior que 4, não faz nada. ZS, não, ZS aqui, ZS. ZS, aqui está 2, ia somar 2, ficar 4, está 0, não faz nada. ST está aqui, 0,6, né? Não vai fazer nenhuma mudança também, né? SY, cadê SY? Também não vai mexer nada. Ok? Segunda iteração, acabou assim. Agora a terceira interação, vamos fazer de vermelho. Deixa eu apagar aqui. TX. TX aqui está 4, aqui está 6 e aumentar. Não faz nada. TY. TY aqui está 6, aqui está 7. 6 mais 8 vai ficar maior que 7, não faz nada. Eu fiz certo isso? Não. TZ, eu fiz TY agora certinho? Foi TY, né? Ok, não faz nada. Agora que eu vou fazer TZ, né? TZ, aqui está 6, menos 4, 2, vai ficar igual 2, né? Não mexe, não faz nada. XT, cadê o XT? Aqui, tá 4, menos 2, dá 2, né? E aqui tá 6, então vai melhorar, né? Então, sai esse 6 e entra 2, ou seja, aqui P de T passa a ser 2 e o antecessor de T passa a ser X. É isso mesmo que eu fiz agora? Não, foi XT, tá certo. Agora YX, cadê o YX? Está aqui. Ó, esse caminho seria 7 menos 3, que dá 4, que é o que já está aqui, né? Não mexe. YX. Agora YZ
Tem 2 aqui, 7 mais 9 vai ficar maior, não faz nada. ZX, 2 mais 7 vai ficar maior que 4, não faz nada. ZS está aqui. 2 mais 2 vai ficar maior que 0, não faz nada. ST, 0 mais 6 vai ficar maior que 2, não faz nada. SY também não faz nada, não vai adiantar de nada. Acabou, né? Essa iteração. Agora a nossa última iteração, que vai ser a iteração. Acho que amarelo vai ser ruim de enxergar, né? Então vai ser a iteração preta. Iteração preta. Vamos lá. TX, aqui está 2, mais 5 dá 7, dá maior que 4, não faz nada. TY, aqui está 7, 2 mais 8 vai aumentar, não faz nada. TZ, 2, ó, aqui vai melhorar, né? TZ, 2 menos 4 vai ficar né? Ó, tá aqui, né? TZ, é isso aqui, ó. Essa aresta tem peso menos 4. O custo que está aqui atual é 2. 2 menos 4, menos 2, né? Menos 2 é melhor que 2, né? Então aqui vai passar a ser menos 2. E aí a gente vai atualizar o que mesmo? O antecessor. Então deixa eu escrever aqui. P de Z vai ser menos 2. E o antecessor de Z veio daqui, que foi o T, né? Certo? Isso foi TZ aqui. Pronto. Próximo XT. 4 menos 2, 2, que é o que está aqui, né? Ok. Isso foi o XT, ok. YX, 7 menos 3 vai dar o 4, que já está aqui, né? Não faz nada. YZ, que 7 mais 9 vai dar pior do que menos 2, YZ. ZX, cadê ZX? ZX aqui, menos 2 mais 7, dá pior do que 4, né? Então também não faz nada. ZS, cadê ZS? Menos 2 mais 2, dá 0, já está 0, também não precisa mexer. ST, aqui, cadê ST? Dá 0 mais 6, aqui está 2, também não mexe, não faz nada. SY, também não faz nada, né? Pronto, e aí acabou. Então veja que, por exemplo, ó, esse menos 2 aqui significa que a gente consegue sair de S e chegar em Z com custo menos 2. Né? Qual é o caminho? É só a gente olhar o antecessor a partir da chegada e ir fazendo a cadeia de trás para frente, certo? Então veja que aqui está dizendo que do Z a gente veio de T, que é o antecessor de Z. Então, como é que a gente chegou em T? A gente tem que olhar aqui para o antecessor de T, que é X. Como é que a gente chegou em X? Tem que procurar o antecessor de X, que é Y. Como é que a gente chegou em Y? Tem que procurar
aqui S, que é a nossa origem, e aí então acabou o caminho, certo? Então, se a gente não tiver errado, por exemplo, esse caminho, a custo desse caminho aqui tem que ser menos 2. Será que é mesmo? SY custa 7, YX menos 3, XT menos 2, TZ menos 4. Vamos somar e ver se dá mesmo menos 2, né? Então veja aqui, ó, 4, 7, corta com esse 7, sobra menos 2 de fato, certo? Então, aqui agora a gente tem todos os custos mínimos a partir do S. Só que poderia não ser verdade se tivesse loop negativo. Aí tem a segunda parte do algoritmo que é para checar isso. Se tivesse um ciclo negativo, significaria que não tem solução, na verdade. Porque, por exemplo, se aqui em vez de menos 2 fosse menos 6, aí você podia ficar para sempre aqui melhorando seu custo. Antes de continuar, certo? Então, por exemplo, esse caminho aqui passa por T, tá vendo? Esse caminho aqui passa por T. Aí suponha que isso aqui fosse um ciclo negativo. Aí você poderia ficar quantas vezes você quisesse aqui melhorando, voltar para o T e continuar daqui para frente, certo? Não teria uma solução de menor custo, porque o menor custo seria infinito. Tá? Então, a segunda parte do algoritmo é justamente para verificar se na verdade tinha um loop de custo negativo no grafo. Que é essa segunda parte aqui, ó. Que é simplesmente olhar de novo para todas as arestas e ver se ainda é possível fazer um relaxamento, certo? Se ainda for possível fazer um relaxamento, é porque tem loop negativo, certo? Porque quando você faz V menos uma vez, garante que você tem a solução ótima se não houver ciclo negativo. Se ainda for possível continuar fazendo, é porque na verdade você pode ficar repetindo para sempre. Certo? Então, nesse caso aqui, ó, se a gente fizer essa verificação, aí deve dar que não vai acontecer de ter mais nenhum relaxamento a ser feito. O que indica que não tem ciclo negativo, certo? Vamos só confirmar aqui na nossa versão final. Ó, TX, aqui está 4, aqui está 2, 5 mais 2 ia piorar. TY, aqui está 2, aqui está 7, 2 mais 8 ia piorar. TZ, aqui está 2, aqui está menos 2, 2 menos 4, ia dar menos 2 também, não ia melhorar. Então, ok. XT, aqui está 4, aqui está 2. 4 menos 2 dá 2, que é o que já está aqui, não ia melhorar. YX, aqui está 7, aqui está menos 3, 7 menos 3 dá o 4 que já tem aqui, né? Não ia melhorar. YZ, aqui está menos 2, aqui está 7, 7 ia piorar. ZX, cadê? ZX, Z está menos 2, mais 7, não ia melhorar o 4. ZS, menos 2, cadê o S? Aqui, menos 2 mais 2 ia dar 0, já está 0, não ia melhorar. ST, aqui está 2, aqui ia ficar 6, não ia melhorar. E SY ia dar o mesmo 7 que já está aqui e não ia melhorar. Ok? Então veja que, de fato, não ia melhorar mais nada.
Então, aí a gente tem a solução mesmo, não tem loop negativo, certo? Pronto. E assim funciona o algoritmo de Bellman-Ford. Veja que o custo, né, vai ser o quê? O custo aqui, O de Q. É fácil de ver, né, que aqui a gente executa V vezes O, né? V menos 1 e V é a mesma coisa, do ponto de vista assintótico, né? V vezes e aqui é vezes. Então aqui a gente tem um V vezes E, né? Aí depois a gente tem mais isso aqui, que é um E, né? Então V vezes E mais E é a expressão final, né? Ou seja, é cerca de O de V vezes E. E enquanto que o de Dijkstra era esse aqui, certo? Então veja que o de Bellman-Ford é pior, né? Porque aqui o log vai ser, a não ser que, veja que só não vai ser melhor, né? Tipo, se o V for tão maior do que o E, para o log de V ser menor do que E, ou maior do que E, né? Aí tudo bem, o de Bellman pode ser melhor, mas só nesses casos, né? Mas lembrando que esse aqui funciona mesmo para casos de arestas negativas, enquanto que o outro não pode ser usado nesse caso, certo? Ok, referências aqui. Lembrando que esse exemplo eu peguei do livro do Cormen, que eu acho que é esse primeiro aqui. É esse primeiro, exatamente. Pronto, a gente ainda tem um tempinho, então vamos começar o nosso próximo assunto, que é um assunto também muito usado para resolver muitos problemas, que é backtracking. Vocês já viram backtracking em algum lugar? Não? Mas se vocês começarem a resolver problema tipo time de programação, vocês vão ver que muitos e muitos problemas são resolvidos por backtracking. Certo? Então vamos começar a falar um pouco sobre eles, mas a gente continua na próxima aula. Então, vamos começar aqui com o nosso exemplo motivacional. Quem não conhece, alguém não conhece esse joguinho aí? Todo mundo conhece. É bem conhecido, né? Esse Sudoku. Lembrando o que é que você tem que fazer aí nesse joguinho. O que é que tem que... Qual é a restrição, as restrições que devem atender aqui para que você preencha aqui essas casinhas. Então, a gente tem números que vão de 1 até 9, né? Aí o que é que tem que acontecer? Em cada linha tem que aparecer exatamente de 1 a 9, né? Cada número de 1 a 9 tem que aparecer exatamente uma vez na linha, e somente uma vez, né? Em cada coluna também tem que aparecer de 1 a 9, né? Além disso, em cada quadradinho desse, de 9, tem que aparecer de 1 a 9. Tá? Então, por exemplo, esse tabuleiro aí, isso aqui seria uma solução para ele. Então, veja que é verdade, né, que em cada linha a gente tem os números de 1 a 9 aparecendo exatamente uma vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Em cada coluna isso também tem que ser verdade. Então aqui deve estar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Né? E em cada quadradinho desse também tem que aparecer
os números de 1 a 9, exatamente uma vez apenas cada um deles, certo? Então, quando você recebe um tabuleiro desse desafio, como é que você faz para resolver? Qual a estratégia? Por onde você começa? Você vai procurar uma casinha que tem aqui característica que tenha. Diga aí uma casinha que seria boa eu começar por ela. Peraí, deixa eu botar minha canetinha de volta aqui. Diz o número da linha e o número da coluna. Aqui começando de 1 e descendo. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Qual é o número da linha? Um bom começo. Linha e coluna. Linha 1, coluna 7. 9, 8, 7. Aqui? Então, ó, vamos ver se a gente olhar, o que é que a gente pode colocar aqui. Pode botar 1? Não pode, porque ela tem esse 1. Pode botar 2? Não pode, porque tem esse 2. Pode botar 3? Não, porque tem esse 3 aqui. Pode botar 4? 4 pode, né? Pode botar 5? 5 pode, né? Pode botar 6? Não pode, porque tem aqui. Opa! Pode botar 7? Não, porque tem esse 7 aqui. Pode botar 8? Não, porque tem esse aqui. Eu esqueci de cortar, né? Não pode 7, não pode 8. O 6 também não podia, né? Só o 4 e 5 por enquanto, né? E o 9, pode 9? Pode 9, né? Então a gente tem 3 alternativas aqui, né? Então, como é que você poderia tentar, né? Você poderia, por exemplo, se você vai começar por aqui, você tentar um desses, tipo, botar aqui o 4 e passar para o próximo posição que você achasse que dá para tentar, né? Aí veja que quando você botou o 4 aqui, aí você já criou novas restrições em relação a outros quadradinhos, né? Mas pode ser que quando você for completando, aí chegue lá na frente e você vê que, eita, do jeito que eu estou completando até agora, ferrou, tá errado, porque tem uma casinha aqui que não tem mais nenhum número que pode botar nela, né? Uma casinha vazia que não tem mais nenhum número para botar nela. Então, na verdade, pode ser que você errou, tipo aqui você botou 4, mas na verdade botar esse 4 aqui e lá para frente vai inviabilizar a solução completa, porque na verdade não era 4, era o 5, certo? Então você pode ter que, tipo, desfazer o que você fez, né? Botar esse 4 lá, desfazer, botar o 5, por exemplo, que é outra possibilidade, né? E tentar ver se com esse 5 dá para você ir progredindo até chegar na solução completa, né? Aí pode ser que não dê, aí ferrou, né? Aí você tem que desfazer, botar o 9 e chegar na solução completa, tentar chegar na solução completa, né? Pode, porque esse jogo é de papel e caneta, certo? Então você faz de lápis, apaga. Você compra a revistinha desse jogo, certo? Tem banca, né? Não sei mais, não tem mais nem banca, né? Mas tem no supermercado, daquelas gôndolas. Então, ó, veja que se o tabuleiro tiver solução, né? Você sabe que basta você tentar essas 3, porque pelo que está aqui fixo parcial, não vai poder ser outras, né? Então, em uma dessas 3 vai ter que ser possível estender essa solução parcial até a solução completa, se houver uma solução, certo? Então, veja que você pode ver isso como se fosse uma busca,
né? Como se você, por exemplo, você tivesse aqui essa sua casinha aqui a preencher, seja um nó do seu grafo de busca, e aí você tem três possibilidades para ela. Uma possibilidade que é preencher com 4, outra possibilidade que é preencher com 5 e outra possibilidade que é preencher com 9, por exemplo, certo? E aí você pode tentar andar por esses caminhos aqui, aí agora você vai preencher outra casinha que vai ter outras possibilidades e você vai tentar um caminho que preencha todas as casinhas sem dar nada errado, certo? Sem violar nenhuma das coisas, certo? Então, na verdade, a gente pode ver esse tipo de problema como se fosse uma busca em profundidade num grafo, certo? Onde, aqui nesse nosso caso, por exemplo, o grafo vai aprofundando à medida que você vai colocando valores na casinha e passando para o próximo, certo? Sendo que aí você pode, em algum momento, chegar num caminho que não dá para continuar. Aquele caso que agora tem alguma casinha que ficou sem nenhuma possibilidade. Porque na verdade eu errei algumas dessas minhas coisas. Que eu achei que era 4, por exemplo, na verdade era 5, no 4 não vai dar certo, certo? Então, na verdade eu tenho que desfazer e para tentar outra possibilidade. Certo? Então veja que algumas coisas que a gente vai precisar fazer num problema desse tipo por exemplo, a gente vai precisar ter a possibilidade de verificar se uma solução parcial é extensível para uma solução total ou se ela já está condenada. Certo? Já tem alguma coisa errada ali. Certo? Quando você detectar que ela está condenada, você deve já voltar atrás para desfazer alguma coisa que você fez e tentar outro caminho, porque não vale a pena você continuar uma busca para que você já sabe que não vai levar a lugar nenhum, certo? Então, numa solução que usa backtracking, né, uma coisa importante vai ser isso: você conseguir detectar que uma solução não é mais extensível para uma solução completa, porque ela viola alguma coisa do problema. E ter como você ver, desfazer aquilo e fazer de outra forma, também cuidando para que você não repita estados. Assim, não adianta você, tentei o 4, vi que dá errado por causa do 4, aí mais na frente eu tento de novo com o 4. Mas você não já viu antes que não dava certo com o 4? Né? Então, você também deve evitar repetições desse tipo, né, que vão piorar a execução da sua solução. Certo? Então, recapitulando aqui, né? Então veja que quando a gente vai solucionar um problema como o Sudoku, na verdade a gente está fazendo como se fosse uma busca exaustiva das configurações possíveis, né? Só que é uma busca exaustiva que tem umas restrições do problema que nos permitem descartar certas possibilidades, certo? Veja que se não tivesse restrição nenhuma, seria cada quadradinho desse com 9 possibilidades. Né? E quantos quadradinhos a gente tem aqui? 9 vezes 9, né? 81. Né? Então seria o quê? 9... cada quadradinho eu tenho 9 possibilidades, né? Então seria tipo assim, 81... 81 elevado a 9. Não, 9 elevado a 81. Né? É isso? 9 vezes 9 vezes 9 vezes 9, 81 vezes. Né? Então seria 9 elevado a 81 possibilidades. Né? Então, obviamente, se você... que é um número gigantesco. Né? Então, se fosse uma busca exaustiva mesmo, seria impossível fazer esse negócio na mão. Certo? Porque você, quando você está resolvendo, você não fica testando 9 elevado a 81 possibilidades. Certo? O que faz ser possível, muitas vezes, você resolver isso na mão, é porque tem restrições do problema, que são justamente esses preenchimentos parciais, essas regras, né, que fazem com que a gente possa descartar uma série desse espaço, né, um pedaço grande desse espaço de busca,
né? E assim, descartar logo, né? De tal maneira que a gente consiga até mesmo resolver na mão esse negócio, certo? Então, esse tipo de técnica, como a gente faz no Sudoku, é um exemplo de uma técnica de backtracking, que é uma forma de, assim, otimizada de fazer uma busca exaustiva, aproveitando-se das restrições do problema para descartar soluções parciais inviáveis o mais rápido possível e ajustando e tentando outras melhores, certo? Também quando você abre a árvore do xadrez, né? Sendo que a diferença é que no xadrez você tem um oponente, né? Então, se você pensar essa árvore, né? Aqui no Sudoku é só as configurações, né? Aí no xadrez é como se tem dois tipos de níveis da árvore, a sua vez e a vez do oponente. Aí cada vez abre diferente, né? Mas pode ser visto como uma árvore do mesmo jeito de busca, certo? E também no caso do xadrez é uma árvore bem grande, né? Então, ó, uma metodologia de backtracking deve ser tal que que ela permita, né, iterar por todas as configurações possíveis do espaço de busca. Veja que quando a gente está falando aí iterar por todas as configurações possíveis, é mais no sentido de que você não vai deixar de considerar nenhuma possibilidade que tenha a possibilidade de ser uma solução, certo? Ou seja, se houver uma solução, você executando um método backtracking, você vai encontrar ela, certo? E não vai deixar de olhar nada que possa ser uma solução. Mas você não vai olhar exaustivamente todo o espaço, porque boa parte dele é inviável, certo? Então, como a gente modela esse negócio, né? Então, o que a gente vai buscar fazer é modelar a nossa solução como um vetor, que a gente está chamando aí de A, que tem N posições, A1, A2, a N, onde cada elemento desse aí é selecionado a partir de um conjunto finito ordenado SI. Né? Então, por exemplo, no exemplo do Sudoku, poderia ser cada um desse A1, A2, AN é uma das casinhas vazias, por exemplo. E aí o valor que ela pode ser colocado, né, vem justamente dos dígitos 1 a 9, mas nem sempre vai ser possível usar qualquer um desses dígitos porque vai violar uma condição. Né? Você diz ordenado essa parte aqui, esse conjunto finito ordenado SI, é porque não, a gente vai testar as alternativas seguindo uma ordem, porque isso vai permitir... Oi? As alternativas, por exemplo, no caso do Sudoku, é os dígitos de 1 a 9. Né? Aí o que a gente está dizendo aí que esse negócio é ordenado, é porque a gente vai assumir uma ordem para que a gente possa testar esse, depois testa o próximo, depois testa o próximo, para eu evitar essa coisa de repetir coisas que eu já testei. Certo? É uma ordem que você vai percorrer, certo? Não significa que assim a solução importa a ordem, mas na sua execução você vai estabelecer uma ordem. Por exemplo, nos dígitos eu vou testar primeiro um, depois o 2, depois o 3, digamos, se eles forem possíveis, né? Ou uma ordem qualquer, certo? Então, na verdade, assim, não importa a ordem, mas importa que tenha uma ordem para que você não tenha um caminho, né? Ok, certo. Então, ó, por exemplo, esse vetor, que é uma solução, né, aí pode representar diferentes coisas, né? Por exemplo, pode ser o iésimo elemento de uma permutação, se a gente estiver gerando permutações, ou pode representar um dado subconjunto de S, onde isso aí é verdadeiro se somente se o iésimo elemento do universo estiver em S. Esse é o próximo exemplo que a gente vai usar, onde isso vai ficar mais claro, né, essa história aqui. A gente está quase chegando na hora, né? Pelo já chamou aqui. Ah, não, ainda tem um tempinho, né? O relógio está aperreado aqui.
Que é justamente o exemplo que a gente vai falar aqui, que usa essa segunda possibilidade aqui. Já já a gente fala sobre ele. Cadê meu mouse, hein? O mouse sumiu. Ah, tá, um pontinho. Ok. Apareceu. Então, ó, como é a ideia geral do backtracking, aí a gente vai deixar para ver assim uma implementação mais estilo código na próxima aula, certo? Hoje a gente vai falar daí, assim em termos mais genéricos e abstratos. Então, ó, o que, é que a gente vai fazer, né, numa execução, num algoritmo backtrack? A gente vai em cada etapa, por exemplo, no Sudoku, uma etapa seria tipo escolher um número agora para botar nessa casinha. Em cada etapa, a gente vai partir de uma solução parcial, que a gente está usando nossa notação aqui, que a solução vai ser um vetorzão de A1 até a N. Então, a solução parcial vai ser um vetor de A1 até a K, com K menor que N, certo? Tipo, a gente já fez esse pedaço do vetor, falta daqui para frente. Certo? Então, a gente vai ter uma solução parcial e vai tentar estender ela, ou seja, botar mais um elemento aqui no final desse array. Certo? Aí, depois que a gente estender essa solução, a gente vai ver se chegamos na solução final. Certo? Ou seja, se completou uma solução. Certo? No caso do Sudoku, seria completou o tabuleiro inteiro. Né? Isso seria uma solução final. Aí, se não for uma solução final, aí a gente tem que ver aquela história. Se essa solução parcial que eu tenho agora, se é possível estender ela para uma solução final. Por exemplo, no caso do Sudoku, se você já estiver violando alguma coisa, que você poderia detectar isso vendo se tem alguma casinha que não tem mais possibilidade para ela de número nenhum, certo? Dado que você, veja que no caso do Sudoku, você nunca vai escolher um número que não possa. Né? Então, na verdade, toda vez que você vai escolher, você já vai considerar somente os números possíveis para aquela casinha. Né? Sendo que quando você progredir, aí pode ser que apareça uma casinha que não tem mais nenhum número possível. Certo? Então, a solução parcial até agora não pode ser estendida para uma solução final, porque na solução final não pode ter casinha que não tem que botar nela. Certo? Então, isso seria o caso contrário aqui. Né? O caso contrário, aí você vai fazer o quê? Eu tenho uma solução parcial que não é extensível. Certo? Então eu vou tirar a minha última tentativa aqui, o meu AK, como se estivesse reduzindo minha solução, dando um passo para trás. E aí eu vou tentar outra possibilidade para esse cara que eu acabei de botar. Agora eu estou fazendo isso. Não, veja, eu estou construindo a solução passo por passo. Imagino que é no Sudoku, aí eu peguei primeiro uma casinha, aí essa é a minha solução só com um cara, o meu A1, certo? Aí eu vejo, dá para estender essa solução para a solução completa? Dá, porque todo mundo tem alguma possibilidade ainda de número. Aí eu estou nesse caso aqui, ó, recursivamente continue. Isso aqui vai ser, chame novamente a função, agora que você tem uma soluçãozinha dessa casinha para estender para outra. Aí você vai pegar outra casinha, botar outro valor lá, certo? E chamar recursivamente se ela for possível, certo? Aí isso aqui é você andando nisso aqui, certo? Então veja que você andando aqui, é tipo, cada vez você está crescendo essa sua solução parcial. Tem um número de uma casinha, mais um número para outra casinha, mais um número para outra, mais um número para outra. Mas aí pode acontecer de você chegou, botei um número para a casinha e agora ferrou. Não tem mais possibilidade. Porque tem casinha aqui que não tem mais número que dá para botar nela. Então aí você entrou nesse caso contrário aqui. Certo? Aí se você entrar nesse caso contrário, o que você vai fazer é desfazer a última coisa que você fez e escolher outra possibilidade para ela. Se tiver. E se só tivesse, por exemplo, uma possibilidade, aí você botou ela, deu errado. Aí não tem mais o que fazer.
Aí se não tiver mais o que fazer, você vai voltar mais uma e tentar desfazer a anterior, né? Se tiver possibilidade. Se não tiver, você volta mais uma, tenta desfazer lá antes ainda, certo? E assim por diante. Então, ó, a gente pode ilustrar nesse probleminha simples aqui. Esse probleminha vamos fazer para o backtracking, gerar todos os subconjuntos de um conjunto, certo? Então vocês sabem que quantos subconjuntos tem um conjunto de tamanho n? 2 elevado a n, né? Como é que você consegue enxergar facilmente que é isso? Basta você imaginar, tipo, agora você vai imaginar um vetor com a quantidade de casinhas igual ao conjunto de elementos do conjunto, ou seja, tamanho n. E nesse vetor, você vai colocar verdadeiro se esse elemento estiver no subconjunto e falso se o elemento não estiver no subconjunto. Certo? Então, quantas configurações de vetores diferentes tem? 2 elevado a n, certo? Porque você tem 2 para cada casinha, estou lá, não estou lá, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, n vezes 2 elevado a n, certo? Então, vai ser justamente essa representação que vai ser a nossa solução parcial, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, eu quero gerar todos os subconjuntos de 1, 2, 3, certo? Então, o que é que pode ser minha solução parcial? Um vetor de 3 posições, onde eu boto o verdadeiro ou falso, certo? E aí, ela vai ser uma solução completa quando eu tiver o verdadeiro ou falso para cada um deles, e isso aí vai ser um subconjunto. Então, ó, isso aqui tá mostrando como minha buscazinha em grafos, certo? Então, ó, como é que eu faço? Aqui, veja então, a minha busca vai ser escolher um elemento, um verdadeiro ou falso para a primeira casinha, depois para a segunda, depois para a terceira, certo? Então, aqui eu comecei da primeira casinha. Aí, escolhi. Aqui a gente está assumindo que aqui para a esquerda a gente está colocando verdadeiro. E para a direita a gente está colocando falso, certo? Aí a gente começou na primeira casinha. Aí para cá significa que eu botei verdadeiro no 1, certo? Aí note que isso é uma solução parcial e extensível. Eu posso continuar, certo? Não é uma solução total, porque eu não decidi ainda se vou botar ou não o 2 e o 3. Né? Só decidi que vou botar 1. Certo? Então, agora, no próximo nível, eu decido em relação ao 2. Por exemplo, aqui eu estou decidindo que vou botar o 2. Verdade, verdade. Certo? É uma solução parcial, ainda extensível. Agora eu decido 3. Então, aqui é verdade, verdade, verdade. Aí, aqui, agora, eu tenho uma solução completa, que é um subconjunto, que é os 3 elementos. Certo? Aí daqui não tem mais onde eu continuar essa busca. Já decidi os 3 elementos. Agora, se eu voltar um passo aqui, ó, eu estou dizendo, tirei o último elemento, tirei essa minha decisão de botar o último elemento. Eu agora posso tomar outra decisão, que é não botar o último elemento, que é o falso no último elemento que vem para esse lado. Tá? Então, aqui de novo eu cheguei numa solução final, que é, coloquei o elemento 1, coloquei o elemento 2, não coloquei o elemento 3, ou seja, o subconjunto 1, 2. Tá? Aqui eu cheguei no final também, não tenho mais o que fazer, preenchi as 3 casinhas. Se eu voltar para cá agora, eu não tenho mais o que fazer, já fiz as 2 possibilidades, então eu volto mais um. Veja que eu desfiz minha decisão sobre o 3, desfiz minha decisão sobre o 2, aí agora eu posso tomar uma nova decisão sobre o 2, que é não botar ele. Tá? Então aqui, estou colocando o elemento 1, não estou colocando o 2. Aí agora eu posso estender isso para 2 soluções diferentes. Colocar o 3 e não colocar o 3. Veja que essa aqui coloquei o 1, não coloquei o 2, coloquei o 3, ou seja, é 1, 3. E essa aqui coloquei o 1, não coloquei o 2, não coloquei o 3, ou seja, só coloquei o 1. Tá? Aqui acabou tudo. Volta, volta, volta. Posso não colocar o 1, colocar o 2, colocar o 3, dar o 2, 3. Desfaço, colocar o 3.
E aí não coloco 3, né? Então fica sem 1, com 2, sem 3, ou seja, só 2. E aqui, aí, acabou, voltou. Aqui é não coloquei 1, não coloquei 2, coloquei 3, só tenho 3. E aqui não coloquei nenhum, conjunto vazio. Certo? Aqui tem todas as configurações. Certo? Então veja que isso foi uma busca que passou por esse caminho todo aqui. Né? Então aqui é justamente aquilo. Decidi colocar 1. Veja que o que está em preto assim são as minhas soluções parciais, né? Não cheguei na decisão final dos 3 elementos. Então aqui resolvi botar o 1, resolvi botar o 2, resolvi botar o 3. Aí agora isso aqui é uma solução total. Voltei atrás da minha decisão de botar o 3. Aí está aqui, nesse ponto. E aí resolvi não botar o 3. Aí esse é 1, 2 aqui, tracinho, com uma solução total também. Aí voltei e assim por diante. Então aqui está mostrando esse caminho todo. Então na próxima aula a gente vai continuar e aí ver mais a implementação dessas coisas na prática e alguns problemas, certo? Então vamos fazer a nossa chamadinha para terminar. Vamos fazer, né? Dá tempo.